de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Dito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus nos convida a uma fé, uma religião autêntica, não de interesses e nem tampouco para agradar aos homens, mas agradar o coração de Deus. Convido cada um aqui, neste momento, a pedir perdão pelas vezes que nós desagradamos o coração de Jesus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Hoje nós celebramos a Santa Missa pela alma de Antônio José Vieira. O senhor pediu, né? 7º dia de falecimento. E também as outras intenções que cada um trouxe aqui, os que estão acompanhando pela live também. Vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções. Ó Deus, sempre nos precede e acompanhe a vossa graça para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestando pela lei, pelos profetas. Justiça de Deus é essa que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm a fé. Pois diante desta justiça não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E a justificação se dá gratuitamente, por sua graça, em virtude da redenção, realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação, mediante a realidade da fé. Assim, Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo da sua tolerância. Assim ainda, Ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ser Ele mesmo justo, e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Onde estaria então o direito de alguém se gloriar? Foi excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não, mas sim pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé, sua prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não. É também Deus dos pagãos? Sim, e também Deus dos pagãos. Pois Deus é um só.
Palavra do Senhor. No Senhor se encontra toda graça, copiosa redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais do que o vigia pela aurora. Buscai primeiro Deus e a sua justiça, e tudo mais O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Hoje em dia, se a gente fosse fazer uma comparação, atualizar esta palavra, a gente diria que Jesus mexeu no vespeiro, né, de marimbondo, cutucou a onça com a vara curta, como a gente diz no popular, não é isso? Então, assim, de certo modo, Jesus mexeu com as estruturas da época criadas, né, dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei e tudo mais. De certo modo, receber ainda mais uma crítica, ai de vós, e dizer assim, olha, ai de vós se vocês não mudarem, não se converterem e tal. Imagine dizer isso àqueles que estavam na superioridade daquela época da religiosidade, não era fácil. E por isso ele foi muito perseguido, né? Muito perseguido. E claro que, primeiramente, antes de fazermos crítica a qualquer instituição, ou qualquer situação, ou quem quer que seja, nós devemos fazer uma autocrítica de nós mesmos para saber se realmente nós estamos vivendo aquilo que Jesus Cristo nos propõe a viver, né? Primeiramente, eu acredito que mais do que... claro que
Jesus falava e o seu testemunho era muito mais eloquente do que a sua própria fala. Sua fala era forte e o seu testemunho também muito mais ainda, né? E é claro que Nosso Senhor para nós é esse que vem nos mostrar o caminho. Nós nos reunimos em torno dele, nós estamos celebrando a missa em torno do Senhor ressuscitado, na celebração da missa, que é o mistério pascal. Toda missa é Páscoa, toda missa é um mistério pascal, onde Jesus morre e ressuscita no altar, onde o pão e o vinho, naquela quinta-feira santa, e também hoje, em todas as missas, se transforma no corpo e sangue dele, para ser alimento para a nossa vida. E quando nós participamos da missa, não só assistimos de camarote, quando nós participamos da missa, nós assumimos e acolhemos uma responsabilidade de fazer valer, de colocar em prática aquilo que vimos e ouvimos lá fora. O que vimos e ouvimos aqui, e colocar em prática lá fora. Essa é a dinâmica da nossa fé. Ou seja, dele recebemos e dele nós e daquilo que recebemos dele nós damos aos demais. Portanto, é uma responsabilidade muito grande, porque Jesus morre e ressuscita, e nós também devemos transmitir esse Jesus que nós encontramos, como os discípulos de Emaús de encontrar o Senhor, e foram também dizer aos outros, né? Encontramos o Senhor. Não basta, dizia o Papa Francisco, assim que ele foi eleito Papa, né? Assim que ele foi eleito, e no seu bem no início do seu pontificado, ele disse uma frase assim: não basta construir templos, casas de assistência social, fundar clubes ou associações de ajuda solidária. Aí ele disse: é necessário viver o Evangelho. É necessário confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E aí ele continua dizendo: podemos caminhar o que quisermos, podemos caminhar aonde quisermos, podemos edificar um monte de coisas, mas se não dissermos com a vida que Jesus é Senhor, tudo aquilo que a gente fizer está errado e será em vão. Diz ele ainda: tornar-nos-emos apenas fazer todos os trabalhos dentro da igreja e fora dela, sem Jesus Cristo, torna a igreja uma mera de uma ONG somente. Então, tudo que nós fizermos, falarmos, tem que colocar no centro Jesus Cristo. Quando não se confessa Jesus Cristo, faz-me pensar na frase de Leon Bloy, diz ele. O que disse esse Leon Bloy? Disse o seguinte: quem não reza ao Senhor, reza ao diabo. Quem não serve o Senhor, serve ao diabo. O dinheiro que nós empregamos, se não for para o reino de Deus, nós damos para o diabo, dizia esse Leon Bloy. Então, quando não se confessa Jesus Cristo, confessa o mundanismo do diabo, o mundanismo do demônio. Essa fala do Papa Francisco, no começo do seu pontificado, foi muito forte, não é? E isso, de certo modo, foi algo que deixou assim uma expressão para todos nós de que um questionamento, aonde que nós estamos colocando Deus na nossa vida pessoal e na nossa vida comunitária. Quem não confessa Jesus Cristo, confessa o mundanismo. E às vezes dentro da própria igreja está cheia de mundanismo também. A igreja de Cristo não pode ficar somente na promoção social como uma filantropia, como ele próprio já disse, o Papa. Senão a gente vira uma mera de uma ONG somente, né? É necessário fazer que a salvação de Jesus faça parte da nossa vida pessoal, das nossas pastorais e da nossa vida comunitária. Da vida para que possamos levá-la também a todas as pessoas.
Confessar Jesus Cristo significa mexer em vespeiro. Significa hoje também cutucar a onça com a vara curta, como Jesus fez. E isso vai incomodar. O cristão que tem uma vida muito cômoda, alguma coisa está errado. Porque viver o Evangelho de Jesus Cristo incomoda. Né? Incomoda. E nos desinstala também. E somos desafiados todos os dias a colocar em prática o Evangelho de Jesus e colocá-lo no centro da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, e com estas oferendas as preces dos vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à glória do céu, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por vosso amado Filho criastes o homem e a mulher, e quando caíram por sua própria culpa, vossa bondade os salvou, os resgatou pelo Cordeiro Divino, Cordeiro imolado, que tira o pecado do mundo. Por isso vos servem todas as criaturas, com justiça louvam os redimidos, e unânimes vos bendizem os vossos santos. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Nós lembramos de Antônio José Vieira, 7º dia de falecimento. Coloquemos aqui também todos os nossos familiares, parentes, amigos falecidos. Todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus da Igreja, com São José, seu esposo, nosso Pai, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, com muita fé e confiança, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem pedido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Cristo. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós os pedimos humildemente que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de Cristo, possamos participar da vossa vida por Cristo nosso Senhor. Nós rezamos hoje pela alma de Antônio José Vieira,
rezemos pedindo a intercessão de Nossa Senhora para a sua alma, que seja acolhida na eternidade de Deus, e rezemos pela família que está de luto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O repouso eterno dai-lhe, Senhor, que brilhe para ele vossa luz, descanse em paz. Amém. Só não podemos esquecer que amanhã a missa é 6h da tarde, tá bom? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, de São José, nosso padroeiro, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, alimentados com a palavra, alimentados com a Eucaristia, alimentados com a presença do Senhor ressuscitado. Ide e anunciai a todos que vocês encontrarem o Senhor ressuscitado. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Pelas estradas da vida